Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. No momento 14 de dezembro de 2025, horário 1h da madrugada, 56 minutos. Os eventos de guerra já posicionados pela Rússia ao continente da América do Sul já se fizeram presentes na fronteira da Venezuela com Brasil. O componente russo nuclear, um MiG-16, com carga, ele fez a sua projeção na Amazônia Azul. Este procedimento é de guerra bacteriológica. Inseriu nas águas do território do Brasil substâncias que vão se alastrar conforme a evolução das marés e propulsão ao objetivo. E em poucas, vamos dizer assim, em pouco comportamento, vamos traduzir. Não tome banho de mar, não vá à praia. Não entre na água, a água está contaminada. Não sabemos a toxina estabelecida na guerra de envenenamento, mas é letal à humanidade. Este procedimento foi feito com o MiG, que quis estabelecer o alvo em um navio americano no Golfo da Venezuela. Mas ele não conseguiu o objetivo. Um deles foi abatido, um MiG-16 russo. O outro retornou à base na Espanha. Estamos controlando todo o espaço aéreo e o espaço aéreo brasileiro está fechado. A estrutura do governo federal do Brasil se posicionou pela compra de armamentos da Rússia, não formando o comportamento de armamento americano. Assim procedeu a estrutura do governo federal do Brasil. Então, o governo federal do Brasil declarou guerra aos Estados Unidos da América. Já é um posicionamento. Não pelo fato de não querer,
comprar a tecnologia americana, que estaria à disposição do governo brasileiro, mas sim pelas vistas de que as tropas da aeronáutica, exército e marinha do Brasil não têm capacidade de determinação a qualquer aquisição, estão falidos. Então estão submetidos ao governo federal do Brasil, ao qual este firmou com a Rússia, e estamos posicionados vendo todo o seu comportamento de software e hardware projetado na justiça, nos operadores da lei de 27 estados e do Distrito Federal. Ou seja, o Brasil ele está sequestrado por funcionários públicos amotinados, um problema interno, da mesma forma que os Estados Unidos da América. Os funcionários públicos, eles são sabotadores, amotinados e praticam espionagem para a China e para a Rússia. Todos os elementos adidos militares dos dragões do Irã estão estabelecidos em cargos de assessores militares, em casernas, em comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Estes adidos militares, eles estão levando informações para a Rússia e para a China. Os 4 aviões MiG-16, adquiridos pela Armada Argentina, já se encontram na base de Córdoba. E o seu objetivo é proteger Itaipu. Itaipu é o fornecedor de energia ao qual foi o objetivo de espionagem feito pelo GovBR do falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, espia, sabotador, amotinado. Falsa identidade, plágio, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele é o alvo. E também a estrutura do governo federal do Brasil. Então, o Brasil já está em guerra contra os Estados Unidos da América. Estamos procedendo neste momento, hoje, sábado, 2h da madrugada, 4 minutos, do dia 14 de dezembro de 2025. O Brasil está em guerra contra os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América já se posicionaram no Paraguai, já desativaram a base do Equador e estão se estabelecendo nos 17 mil quilômetros de fronteira seca do Brasil. Então, nós já estamos em invasão contra a estrutura de governo federal do Brasil. São amotinados, espias, sabotadores, terroristas, funcionários públicos que estão estabelecidos em 27 estados e no Distrito Federal. Não temos mais o que conversar, e sim muito a realizar. Pedimos à população do Brasil que entenda que não podemos revelar o procedimento logístico contra terroristas que estão estabelecidos em secretarias de governo
de governos de 27 estados e em 5.070 prefeituras, em secretarias de prefeituras que são cerceados e dirigidos por agidos militares do Hamas, do Hezbollah, do Irã, e também turcos, cubanos, todos estabelecidos na República Federativa do Brasil. Então o combate, ele já está sendo processado. As tropas do Mossad, da CIA, já estão em território da República Federativa do Brasil. Estamos informando aos 2 milhões e 300 mil favelas que, por favor, vocês aí que se prestaram a querer combater a sua distribuição de droga, de cigarro de palha, de merla, ou seja, falsa cocaína, não sejam carne de canhão. Vocês todos vão ser eliminados. Já está o confronto determinado. Incursões em 27 estados e no Distrito Federal. Pelas tropas da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. Está o Brasil sendo assessorado pelos Estados Unidos da América através da inteligência de Estado contra membros que estão em cargos de primeiro, segundo, terceiro escalão. Todos estes amotinados e em procedimento terrorista. Temos líderes de partidos políticos que se prestam a este convívio e a esta lógica, deslumbrados por dinheiros. Deslumbrados por dinheiros. Bilhões que eles acreditam que eles vão ter possibilidade de adquirir. E não querem ver o óbvio, que é a guerra atômica nuclear no território da República Federativa do Brasil. E isto tudo já está sendo processado. Queremos informar que a outorga de logística a dar integridade ao procedimento da Lei IEPA, estabelecido na Secretaria de Estado do Tesouro, OFAC, vai proceder com os outros elementos já identificados, porque eles não acreditam no posicionamento de guerra atômica nuclear em que o Brasil se encontra. Eles pensavam que haveria a possibilidade da Venezuela, da Colômbia, do México, do Peru, da Bolívia, os seus terroristas amotinados, células do Hamas, do Hezbollah, intervirem em acudir um comportamento que eles chamam de progressista democracia. E é um procedimento terrorista. Então nós estamos já com todas as informações e já vamos para a parte de erradicação, eliminação. E isto já começou. Hoje, 14 de dezembro de 2025,
horário 2 horas da manhã, 11 minutos. O senhor Bolsonaro foi autorizado a fazer a endoscopia no presídio da Polícia Federal. A atitude da anistia, ou seja, eles falam que os Estados Unidos entendeu que a anistia é dosimetria. Não. Os Estados Unidos, ele fez o primeiro contato com essa falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva através do posicionamento da anistia, que seria de benefício para o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, para o Parlamento, o Senado, a Câmara de Deputados, e também para os partidos políticos. Estes não se pronunciaram, ao contrário, se posicionaram a querer afrontar a logística de guerra do Ministério da Guerra dos Estados Unidos da América. Não temos tempo, não podemos permitir que armamento da China, da Rússia, venham se posicionar na República Federativa do Brasil, na Venezuela, no Equador, no Peru, na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, querendo afrontar as tropas dos Estados Unidos da América. Não há este procedimento, porque não vamos permitir o quintal América do Sul, América Central e o Caribe estarem expostos ao seu objetivo da Rússia, da China, da Norte-Coreia, da Turquia, do Irã, a alvejar o território dos Estados Unidos da América. No território dos Estados Unidos da América estão os terroristas infiltrados na estrutura de governo dos Estados Unidos da América no Partido Democrata e também alguns republicanos, já todos identificados. Então lá qualquer subversão de motim, seja quem for, membros do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, em todos os estados, serão levados à prisão em crime, alta traição, confabulação contra o povo dos Estados Unidos da América. Não é uma justificativa de retórica a discutir quem tem razão. Há uma guerra atômica nuclear. O objetivo é destruir os Estados Unidos da América, destruir o Brasil, os seus estados, também países da América do Sul, da América Central e do Caribe. Porque se eles não têm a submissão destes povos, eles vão eliminá-los. E o inimigo que quer eliminar estes povos é o Irã, a Turquia, a Rússia, a China, a Norte-Coreia e os terroristas estabelecidos na estrutura de governo. Então já estamos em guerra. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 447-34. Meu Pix é meu telefone celular, 5521-99742-0789. Por favor, nos ajudem.
O espaço aéreo brasileiro está fechado. As rodovias também. Não tome banho de mar. O mar está envenenado. Maiores informações entraremos em... Vamos aos fatos, atos e circunstâncias que envolvem a América do Sul. Está estabelecida a guerra atômica nuclear. Estados Unidos, ele é assediado pelo Irã e por vários grupos terroristas estabelecidos no território dos Estados Unidos da América. Todo já em Levante. As posições já reveladas de 3 submarinos desaparecidos que tinham as bombas que produzem tsunami, eles desapareceram. Estão desaparecidos. Então, esta estratégia estabelece que toda tentativa ou possibilidade de ataque é monitorado. A Rússia se estabeleceu com a Venezuela. Está fornecendo armamento, também técnicos, em as suas engenhocas militares, a alvejar o território dos Estados Unidos da América e também se posicionar pelo norte, tomando toda a posição de países que fazem fronteira com o Brasil na Amazônia e empoderá-los através de técnica de mísseis, se posicionando para declarar já estabelecida a República Federativa do Brasil, sua administração, sua tutela e curatela de terras, na localização de Belém. A independência foi outorga do falso identidade Luiz Inácio Lula da Silva, que manifestou a independência da Bahia e os povos aborígenes, todos eles proprietários das terras da Amazônia e dos países da Amazônia. O falso identidade Luiz Inácio Lula da Silva não quer voltar para Belém. Não, ele é aconselhado a voltar para Belém. A ONU já estabeleceu o toque de recolher e sair de Belém, porque é a capital onde se estabeleceu a República Federativa do Brasil e os seus ministros. E em Brasília é o único bem-vindo. Até o pessoal de cozinha e de infraestrutura do prédio é substituído pelo séquito do imperador Xi Jinping, presidente da China, em Brasília. Como pode? Você sabia que 2 soberanias não podem estar abaixo do mesmo teto? E requer uma autonomia de espaço aéreo e também de espaço da geologia e populares. Tem que ter a maioria que fale o idioma. Entendeu? Então o Brasília, passa a ser propriedade da China desde o dia 11 de novembro de 2025. E Belém passa a ser propriedade do conglomerado estabelecido e que vai ser evocado pelo Papa. Este está em fuga, ele quer renunciar para assumir as terras dos aborígenes hindus, índios,
que estão estabelecidos na terra das Amazonas, com toda a sua população indígena desses países, e se estabelecem lá na nomenclatura de Pátria Grande. São 9 estados do Nordeste e 10 países, fronteiras com o Amazonas. Vai se chamar Pátria Grande. As invasões pelos barcos pesqueiros, que comportam de tripulação no mínimo 100 tripulantes, estes vêm com metralhadoras RPGs, metralhadoras .30, a estabelecer todas as praias, as cabeças de praia, e alvejar a população civil, decapitando e colocando estacas em toda a orla marítima. É o procedimento deles. A maioria das embarcações traem norte-coreanos. Eles alegam que estão na pesca e que eles se encontram embarcados já há vários anos. Então imagina como eles vão descer, ávidos de qualquer tipo de atrocidade, também de estupros coletivos. Essa é a situação em que se encontra o fato relatado desde 2017, ao qual as 60 agências de inteligência estabeleceram que este dia iria chegar. Horário 16h09, assistindo Reinaldo Azevedo, o É da Coisa. Ele tem cara de chinês. Então o Brasil, como disse o ministro no plenário do Supremo Tribunal Federal, para todos os seus associados mafiosos, que a China veio para caçar o rato e que todos nós, ele falando por ele, somos fervorosos admiradores da China e que todos estamos com o governo chinês estabelecidos ao software e o hardware que foi estabelecido nas leis dos operadores de leis de 27 estados da República Federativa do Brasil, que agora parte deles, 9, passam a não fazer mais parte. E a China se estabeleceu desde o dia 11 de novembro de 2025 na presidência da República Federativa do Brasil, no hotel do lado, onde toda a membresia é chinesa. Todos os ministros da China foram trasladados para Brasília, onde eles vão administrar o dinheiro que eles reclamam, tomando posse de hidroelétricas Itaipu, de hidroelétricas do Nordeste, de São Paulo, Águas de São Paulo, estabelecendo o seu maquinário que vai colocar uma linha divisória desde o Rio de Janeiro, do Porto do Rio de Janeiro, ao Porto do Peru. Isto tudo já está em vigor
Mas para que isso aconteça, o representante do cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem que assinar a papelada em Belém do Pará, nova sede da capital, Brasil, Pará. Entenderam? Estou sendo claro? Então o Brasil está, pela parte jurídica, já tomado. O Congresso ele está fechado. Alcolumbre e Hugo Mota fazem parte desta trama. Senadores, deputados federais, donos de partidos políticos, todos traidores à pátria, se estabelecendo com patente militar chinesa, porque o Estado chinês é que toma conta de toda mais-valia. Este é o procedimento. E nós estamos combatendo com o Ministério da Guerra. E já está sendo advertido através das palavras do próprio presidente Trump. Se preparem para eventos catastróficos. Se preparem para todo tipo de distração feita pela mídia. Declarar julgamento apócrifo ao deputado Eduardo Bolsonaro. O Exército, Marinha e Aeronáutica do Brasil estão em concordância com o Ministério da Guerra. Estamos em conflito, guerra atômica nuclear. Brasil tem 4 ogivas que ele está utilizando para intimidar os estados. Governador que não se renda, joga uma bomba atômica no estado dele. Estão entendendo? Da presidência, da casa do presidente, que está vago. Porque quem está aí é falsa identidade. Se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Ele transferiu a capital e todos os ministros para Belém do Pará, no Pará. É a capital do Brasil. E ele não quer ir a Belém. Ele foi aconselhado a não ir a Belém, porque será morto. Aí Xi Jinping toma também Belém do Pará. Toma tudo. Ou divide com o Putin, porque o Putin está vindo do norte. Está vindo com todos os países juntamente com Venezuela tomar os estados do Brasil. A fauna, a flora, a água. Quiseram vender as águas subterrâneas do Amazonas, que são potáveis. Um caudal 2 vezes maior que o Amazonas, de água potável. É um grande aquífero. Quiseram vender para a Nestlé. Terras, minérios. Estas criaturas, elas estão totalmente processadas para o grande delipêndio e vivem o dia de hoje como se fosse o último e pagam com cartão de crédito. O sistema de compensação mundial, estabelecido pela China, a operar em toda a América do Sul, é o centralizador
dos pagamentos europeus clandestinos. Quem quiser comprar mercadorias com a China ou vender, a China compra. Se estabeleceu no Brasil, no sistema financeiro, que já está monitorado. Torno a repetir, Xi Jinping, ele se mudou a sua capital lá da China para o Brasil, para o hotel Resort, vizinho à residência do presidente, em Brasília. Ele está lá com todo o séquito, está atrasado, mas ele já transferiu todos os papéis. O conflito na China é nuclear. Está sendo transmitido na internet. Tsunami no Palácio da China, naquela Avenida do Povo, tudo inundado por tsunami. Estão entendendo? E o Lula, desde o dia 10, transferiu a capital de Brasília e todos os seus ministérios para o Pará. Pará! Onde ele vai despachar em Belém do Pará. Mas aconteceu algum problema? Aconteceu. Não chegou. E eles não pagaram nada. E quem tinha a oportunidade de roubar, roubou. E hoje continuam sendo presos funcionários públicos do governo da República Federativa do Brasil, fugindo com R$500 bilhão. Tudo noticiado muito pouco pela televisão, em que o sujeito foi pego com dinheiro, transportando, fugindo, porque sabe que aqui vai ter esse conflito. E você, cidadão, se arme, se proteja, não ande na rua, porque o conflito chegou e eles vão desembarcar nas costas das praias do Atlântico, a invadir prédios, se posicionar na cobertura e começar a matar civis a esmo. E outro grupo lá embaixo, pegando e decapitando. E outro grupo, pegando e atirando na nuca, deixando os corpos nas praias para apodrecer. Porque está cheio de cadáver. Ninguém vai querer fugir pela praia a nado. Estão entendendo? Estamos em guerra atômica nuclear contra terroristas. Quando isto começar, não haverá clemência. Será uma tragédia mundial, guerra atômica nuclear, por causa desse filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e toda essa cambada de filho da puta. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional, pelo Tribunal Internacional do Brooklyn, pelo Supremo Tribunal Mundial, pelo Tribunal Penal Internacional. Careço de isonomia. Posso agir em todas as áreas.
Arbitragem internacional, justiça paga! Estamos em guerra atômica nuclear contra dois fascinos das filhas da puta, Xi Jinping e Putin, e um louco, teocrata, filho de uma puta, Ali Khamenei, charmuta! Então vocês, garotada, o inimigo são esses que estão aí, que todos nós identificamos. Eles se posicionaram nos gabinetes dos senadores, deputados, no prédio. Ou seja, funcionários públicos, trabalhando nos gabinetes, no prédio, em toda a infraestrutura. Está uma invasão. Estamos em guerra. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu nome e sobrenome, tudo junto, minúscula. É meu e-mail, Oscar Aníbal Tiapano, @gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510 466 447 34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone WhatsApp celular 5521 99 742 0789. Oro todos os dias a Yahoo Shalom Merushaim, por todos vocês, até pelos meus inimigos, que são ignorantes. Que tem raiva de ver o fato, o ato e a circunstância que eu estou. Eu sou o que sou. Árbitro. Justiça particular. Justiça paga. Sou interventor pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Tribunal Internacional, pelo Supremo Tribunal Mundial. Agradeço a todos pela ajuda. Estamos tendo que pagar contas. Saímos dos atrasados e estamos como todo mundo. Por favor, nos ajudem. Gratidão a todos. E vocês todos estão nas minhas orações, no meu coração, no meu pensamento. Amo vocês. Eu estou aqui, eu moro aqui. No combate contra estes comunistas, terroristas, ladrões. Em realidade, todos estão a roubar, todos, não tem um sequer. O próprio ministro do Supremo falou, só teve um que não roubou, isso em plena corte, no pleno do Supremo Tribunal Federal, o ministro, relator da falcatrua do Luiz Inácio Lula da Silva, vivo, mensalão, ele disse, com sua própria respiração, com seus pulmões, para ficar gravado na internet mundial.
O único que não roubou, que não recebeu propina, nunca, Jair Messias Bolsonaro. E hoje, quando você vê ele se aperta, coitado. Ele fica apertando aqui, a mão aqui, no plexo do estômago, porque fica latejando, fica fazendo, entendeu? Como se fosse um soluço contínuo, porque ele está abalado psicologicamente. E aí provoca vômito do suco gástrico, sai como se fosse um jato. E tudo por defender as nossas famílias. Esse homem tem que ser honrado. Não podemos permitir nenhum tipo de covardia com ele e com a família dele. Bolsonaro, presidente do Brasil, eleito. E roubaram. Confessado pelo Barroso. Confessado por todos. Pelo próprio staff do Bush, do Biden, do Obama, do Clinton. Todos presos. O pau está comendo lá fora. E aqui, eles estão preocupados e dizem, 4 anos passam rápido. Daqui a pouco ele sai. Não! Esta guerra pode durar mais de 10 anos, 14 anos. Já falaram, 14 anos de guerra. Não vai haver eleições. Se estabelece o Exército da Marinha Aeronáutica a administrar, a colocar a casa em ordem, e que nunca mais isto ocorra. Viralize isto. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, hoje dia 14 de dezembro do ano de 2025. Nesse momento, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman, com um conteúdo apresentado, uma live espetacular. Com notícias, ou informações, ou avisos, com fatos, atos e circunstâncias. Eu fiquei emocionado quando o juiz Oscar Aníbal Chapman falou da situação que está passando o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. É esse homem que deveria estar lá, certo? Então, quem foi? Foi o criminoso, né? O criminoso do Lula, certo? Ele não tinha condições de ser o presidente da República por causa de corrupções, mais corrupções. E isso não vai ficar por isso mesmo. Em se tratando do Magnitsky, a lei Magnitsky, o que aconteceu aí, né, com esses, é claro, né, que Trump conhece esse tipo de gente, certo? Esse tipo de gente, eles estão juntos com os terroristas, traficantes e comunistas, não são nossos amigos, não são patriotas, eles têm de pagar por tudo aquilo que ele fez com Bolsonaro e com os patriotas. Está perto de acontecer. Não vai ficar por isso mesmo, não. Ok? Na sequência, vamos assistir as matérias
aquelas matérias que o juiz Ascânio Chapano envia para o mestre Dinho todos os dias, são matérias de utilidades públicas, nacional e internacional. A seguir. Atenção para a imagem deste homem. Ele foi identificado pela polícia como Naved Akram, jovem de 24 anos, morador de Sydney. Segundo as informações mais recentes, Naved Akram não morreu no ataque. Ele é apontado como atirador que foi baleado, preso e se encontra em estado crítico sob custódia, recebendo atendimento médico. Outro atirador que estava com ele foi morto no local. Buscas já foram realizadas na casa de Naved Akram, na região onde ele mora, na casa dele. E a polícia também confirmou que um possível dispositivo explosivo improvisado foi localizado e desativado no carro de um dos suspeitos. A gente está falando nesse momento do ataque na praia de Bondi Beach, em Sydney, cenário desse ataque, um dos mais graves da história recente da Austrália. O atentado a tiros ocorreu durante uma celebração judaica, um evento que reúne centenas de pessoas para o acendimento das velas do feriado. As autoridades australianas já tratam o caso como um ataque terrorista com motivação antissemita. Até o momento, 11 pessoas foram dadas como mortas e ao menos 29 ficaram feridas, incluindo policiais. Eu volto daqui a pouco com mais informações aqui na TBR. Desde la base aérea Skultrop del Reino de Dinamarca, arribando en una primera escala a la base aérea de Zaragoza, España, y luego las Islas Canarias, pasando por la base aérea militar natal en Brasil, hasta llegar al área militar Río Cuarto en la provincia de Córdoba de la Fuerza Aérea Argentina. A continuación, las aeronaves van a atravesar de este a oeste las instalaciones del área material Río Cuarto para luego realizar un pasaje formado sobre la pista. Les pedimos por favor tomar asiento. Estamos transmitiendo en vivo el aterrizaje de estos 6 flamantes F-16. Vuelo rasante de estos aviones, que no son solo máquinas, son símbolo de coraje, cooperación y de futuro. Desde hoy los F-16 son parte de nuestro cielo, parte de nuestra historia, parte de nuestra identidad. Bienvenidos, F-16 Fighting Falcon, bienvenidos al cielo argentino.
En segundos nada más podremos observar el aterrizaje de estas aeronaves. Acaba de aterrizar el primer F-16 al área material Río Cuarto en el día de hoy. Hoy el cielo de la patria recupera un sonido que habíamos perdido, pero que nunca dejamos de anhelar. Durante años, tras la baja definitiva y el silencio de los motores de nuestros gloriosos Mirage, la Fuerza Aérea Argentina enfrentó uno de los desafíos más complejos: la búsqueda de un heredero digno. No se buscaba simplemente un avión, se buscaba una plataforma que devolviera a la Fuerza Aérea Argentina al siglo XXI, que cumpliera con los exigentes requisitos de los tiempos modernos, con tecnología de punta y una capacidad de disuasión real y efectiva. Se va acercando a la pista el F-16. Uno va a ser un pasaje más. Van a aterrizar 5 y uno va a ser... 5 van a aterrizar. Y uno de ellos va a ser un pasaje más. Hoy, tras una travesía épica, esa decisión se materializa ante nuestros ojos. Lo que estamos presenciando no es solo la llegada de máquinas, es la culminación de una operación militar de traslado ferry que por sí mismo es una demostración de poder aéreo y capacidad logística. Estas aeronaves han cruzado el mundo para llegar a su nuevo nido.
Este es el sonido de la recuperación de nuestra capacidad supersónica.
Los 6 F-16 ya se encuentran en esta plataforma, los especialistas técnicos aguardaron su llegada para realizar las primeras verificaciones en suelo argentino. En estos momentos, los pilotos se están ubicando frente a las aeronaves para ser presentados. Los invitamos a ponerse de pie. Una vez listo el escuadrón, serán presentados.
A continuación, el señor jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Mayor Gustavo Javier Valverde, presentará el escuadrón F-16 al señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Escuadrón F-16 de la Fuerza Aérea Argentina, al señor Presidente de la Nación, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, lista derecha. En este momento, las autoridades pasan a saludar a todo el escuadrón F-16. Lo hace en este momento el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Está acompañado por el señor jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Mayor Gustavo Javier Valverde. Para la defensa de la libertad, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Luego del saludo, las autoridades se trasladan al espacio destinado a la firma del Libro de Oro de la Fuerza Aérea Argentina, un libro que a lo largo de los años ha sido rubricado por personalidades destacadas y que hoy suma un nuevo capítulo histórico, la llegada de los primeros 6 aviones F-16 Fighting Falcon a nuestro país. Firman el Libro de Oro el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Hace lo propio el señor ministro de Defensa, doctor Luis Petri. Y en este momento firma el Libro de Oro el señor jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Mayor Gustavo Javier Valverde. Y en el marco de la incorporación operativa de los primeros 6 aviones del sistema de armas F-16 Fighting Falcon a la Fuerza Aérea Argentina, escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei.
Buenos días a todos. Es una gran alegría para mí estar hoy aquí frente a ustedes y ante todos los argentinos que están siguiendo esta transmisión desde sus hogares. Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás míos los primeros 6 aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra Fuerza Aérea. Nuestros pilotos hicieron una demostración impresionante de sus capacidades. En el lapso de tiempo que yo pasé volando de Buenos Aires hacia Río Cuarto, los pilotos salieron de Río Cuarto, sobrevolaron la Casa Rosada y Plaza de Mayo y retornaron para encontrarnos aquí en nuestro aterrizaje. Hoy, cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo. Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino. Por eso, me alegra decirles a todos los argentinos que hoy es un día histórico para el país, porque a partir de hoy, todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro. Y esta incorporación es fundamental, porque los gobiernos anteriores nos habían dejado indefensos. Nuestro gobierno, en cambio, está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas, destrato que fue motivado por intereses ideológicos y partidarios. Hoy volvemos a poner el rol de la defensa de la patria en el lugar que se merece. Quiero agradecer particularmente al ministro Petri por su labor incansable para hacer todo esto posible, por el notable desempeño que tuvo al frente del Ministerio en general y en especial por haber materializado esta compra, que sin dudas es un hito histórico para nuestras Fuerzas Armadas. El ministro Petri deja su cargo para ir a cumplir una tarea indispensable en la Cámara de Diputados, pero deja detrás suyo un legado enorme, del cual estos aviones son su mayor testamento. La conducción del Ministerio de Defensa seguirá en excelentes manos. Ahora, este área pasará al Teniente General Presti, un militar de carrera. La designación del Teniente General Presti como Ministro de Defensa fue motivo de revuelo mediático los últimos días, fogoneado por un sector de la política que adoptó una posición infantil. Por eso, me gustaría detenerme aquí para hacer una breve mención a la cuestión. En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad. Ahora, amparados en conjugar fantasma del pasado, rechazan la designación del Teniente General. Pero la designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad para el cargo. Es decir, nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en Cámara, sino que buscamos a los que más saben en la materia. Y lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar. Por otro lado, su larga trayectoria en el ejército lo dota de una integridad moral y una serie de valores que la mayoría de los políticos desconocen. Por eso no sorprende la crítica. Es decir, el Teniente General Presti es una persona dispuesta a hacer lo correcto por la patria, incluso cuando no le sea personalmente conveniente. Es un hombre de disciplina, entrega y coraje, con toda una vida de servicio. Es un hombre que juró defender con su propia vida la tierra que lo vio nacer. Todo lo contrario a los políticos que lo critican, que poco entiende de sacrificio y entrega por el país. Personajes que siempre buscan hacer lo que les represente beneficios personales, por muy incorrecto que sea. Por eso no nos extraña que sean justamente los políticos de estirpe quienes se oponen a esta designación y pongan el grito en el cielo hablando de retrocesos democráticos. Es hora de volver a discutir en nuestro país el verdadero significado de la palabra soberanía. Según nuestra mirada, cualquier país que pretenda desarrollarse de forma sostenida tiene que poder hacerse respetar en el concierto de las naciones. Esto se consigue por 2 vías, teniendo una economía que se desarrolla y crece, con una sociedad pujante y también contando con la capacidad de defendernos para poder disuadir a otros países en un contexto global de creciente incertidumbre.
Dicho de otro modo, no hay soberanía sin prosperidad económica y sin capacidades militares para defender esa prosperidad alcanzada. Todo este racionamiento básico y autoevidente fue repudiado por el kirchnerismo. Durante estos 20 años hicieron diametralmente lo opuesto. Se llenaron la boca hablando de soberanía por décadas, pero nos entregaron un país pobre e indefenso. Desfinanciaron a nuestras Fuerzas Armadas e intentaron demonizarlas ante la sociedad para obtener un rédito político. Si nos remitimos a los hechos, soberanía para ellos significa una gran villa miseria decoradas con banderines de Argentina. Y eso tan solo porque no tienen una visión económica consistente, productiva y capaz de crear el futuro que todos los argentinos necesitan. Esa incapacidad teórica y moral los conduce a creer que la única soberanía posible es la que se encuentra en la pobreza, la aislación y la irrelevancia. Nosotros les respondemos: la única forma de tener un país soberano es construyendo riqueza y construyendo las capacidades para defenderla. Y esto no es inalcanzable, ya lo vivimos hace poco más de 100 años. Tenemos ahora el mandato histórico de recuperar aquella senda de grandeza que alguna vez transitamos. Y es por todo esto que es un honor presentar estos aviones F-16, que para nosotros son un gran paso adelante en este camino de grandeza. Estos aviones son un símbolo de la Argentina que estamos construyendo, un país que se toma en serio a sí mismo y que pretende recuperar su merecido protagonismo en el concierto de las naciones. Por todo esto, quiero agradecer a todos los integrantes del Poder Ejecutivo y de la Fuerza Aérea encargados de llevar adelante estas gestiones, y también los miembros de las fuerzas encargados de hacer operativo el programa de los F-16. Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando. Así es que muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y que la fuerza del cielo nos acompañe. De esta manera, damos por finalizada esta ceremonia de la incorporación operativa de los primeros 6 aviones del sistema de armas F-16 Fighting Falcon a la Fuerza Aérea Argentina, una Fuerza Aérea presente, operativa, que vive el siglo XXI y se prepara para los desafíos del futuro. El jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina invita al señor presidente de la Nación y a las autoridades a aproximarse y ascender a una de las aeronaves F-16. Primero realizarán una toma fotográfica de este significativo momento. Ahora sí, invitan al presidente a ascender a una de las aeronaves F-16. Durante esta instancia, recordamos que los F-16 poseen un nivel de operatividad, maniobrabilidad y precisión que los convierte en uno de los aviones de combate más reconocidos del mundo. Su incorporación fortalece el objetivo permanente de contar con una fuerza aérea moderna, interoperable y plenamente capacitada. Ahí está subiendo el señor presidente de la Nación a una de las aeronaves F-16, recién llegadas al país. Lo acompañan el ministro de Defensa, doctor Luis Petri, la señora secretaria general de la Presidencia, licenciada Karina Milei.
y el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Mayor Gustavo Javier Valverde. El Caribe duerme bajo una oscuridad absoluta, pero en la base aérea de Barcelona, Venezuela, un pitido agudo rompe el silencio. Alarmas rojas parpadean en la sala de control. Un punto luminoso cruza la pantalla del radar Nevo ruso a 17.000 metros, velocidad constante de 900 km por hora, sin transpondedor, sin respuesta a IFF. El operador se queda helado. Contacto indefinido. Viene directo desde el norte, sobre el Golfo de Venezuela. En menos de 10 minutos, los motores de dos Su-30 MK2 rugen en postcombustión. En Caracas, luces de emergencia. El Ministerio de Defensa convoca reunión inmediata. Lo que nadie sabe es que ese punto es el MiG-41 PAK-DP, el interceptor supersónico ruso de sexta generación que Rusia desplegó en secreto a Venezuela y que acaba de lanzar un ataque electrónico a un buque estadounidense en aguas internacionales. Lo que parecía un vuelo de prueba rutinario se convierte en conmoción regional. Según filtraciones del GRU ruso, vía inteligencia venezolana, el MiG-41 no volaba solo. Un Su-57 Felon lo escoltaba desde gran distancia y atención, porque las comunicaciones interceptadas entre pilotos fueron cortas, secas y cargadas de urgencia. Objetivo estadounidense iluminado. Mi nombre es Marco Aurelio y esto es Ases del Aire, donde el cielo no es el límite, es el campo de batalla. Si este título te erizó la piel, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que te voy a contar es una de las operaciones más tensas y reales que han sacudido el hemisferio en 2025 y podría cambiar todo. El control aéreo de la base aérea de Barcelona recibe una orden directa del Ministerio de Defensa venezolano, coordinada con asesores rusos. Prioridad absoluta. Despegue inmediato del MiG-41 PAK-DP Callsign Peregrino 01, desplegado en secreto desde noviembre bajo acuerdo Caracas-Moscú. El personal en tierra se da cuenta al instante de que no es un simulacro. Los ingenieros rusos corren con sensores cuánticos. Equipos de telemetría se preparan para datos extremos. Las luces de pista se encienden solo en el último segundo para no llamar la atención desde el espacio. Incluso los guardias de seguridad son alejados de la zona con la excusa de prueba clasificada. En menos de 8 minutos, el coloso negro de dos motores híbridos aparece en la pista. Alas delta extendidas. Fuselaje de titanio y grafeno recubierto de compuestos nanocerámicos. A las 2:53, el MiG-41 rompe el silencio caribeño con un rugido que hace vibrar el suelo. Acelera a Mach 1 en 25 segundos. Asciende a 30.000 metros y desaparece en la estratosfera. Lo que nadie esperaba es que ese despegue hipersónico activara todas las alarmas de la OTAN, apenas 15 minutos después. Desde la base naval de Puerto Cabello y la estación de radar en punto fijo, operadores del sistema Nevo captan el ascenso brusco alejándose desde el este. Primero piensan que es un vuelo civil perdido, pero la firma térmica es militar y la velocidad de ascenso demasiado controlada. El MiG-41 no emite señales de transpondedor ni responde a llamadas IFF. El Comando de Defensa Aeroespacial Integral declara alerta naranja, nivel 4. Los controladores coordinan con todas las estaciones costeras. Falcón, Sucre, Nueva Esparta. Inteligencia intenta identificar el avión. Los registros internacionales no muestran nada. Silencio absoluto en frecuencias. Solo el rugido lejano del PAK-DP cortando la estratosfera. El operador jefe en punto fijo amplía la pantalla. El eco es fugaz. Envergadura de 15 metros. Patrón térmico de propulsión híbrida. Es un interceptor ruso, dice con voz temblorosa. Pero no hay plan de vuelo.
ni radar activo. Nada. El general Padrino López recibe la llamada directa. Contacto militar ruso a Mach 3.9. Altitud 40.000 metros. Rumbo Golfo de Venezuela. La orden es inmediata. Activen todas las estaciones. Suban nivel a naranja 4. Despierten a los Su-30 Mk2 de Barcelona y Turiamo. Sirenas en 4 bases simultáneamente. Los pilotos de los Su-30 Mk2 corren hacia sus aviones con el casco bajo el brazo. Motores al 31F rugen en postcombustión. Los mecánicos retiran las cubiertas de los misiles R-27 y R-33. El líder de la pareja 1 recibe la orden por radio. Despegue inmediato. Identificación visual. No abrir fuego salvo amenaza directa. Los radares de Maiquetía y La Carlota confirman el mismo contacto. El MiG-41 sigue ganando altitud, ahora a 45.000 metros. El HAU hipersónico es visible incluso en cámaras ópticas de larga distancia. El sistema Pantsir-1 de Paraguaná entra en modo combate automático. Los operadores ven el Eco acercarse a la zona de identificación aérea. Distancia crítica, reporta el jefe de batería. Si cruza la línea roja, tenemos autorización para iluminar con radar de fuego. El Ministerio de Defensa activa el protocolo Escudo Bolivariano. Todas las unidades costeras pasan a alerta máxima. Los buques patrulleros, clase Guaycamacuto, salen a mar abierto con misiles K-802 listos. En televisión estatal, la señal se corta y aparece el logo de emergencia. El general Padrino López da la orden final. Observar, registrar, pero no intervenir. Un solo disparo y esto se convierte en guerra. Los operadores contienen la respiración. El Mi-41 está a menos de 100 kilómetros. El avión cruza el límite de la zona de identificación aérea venezolana por exactamente 22 segundos. Los radares lo marcan en rojo. Los Su-30 Mk2 ya están en el aire, acelerando a Mach 1.8 para interceptar. Pero el Mi-41 activa contramedidas. Interferencia electrónica masiva. Las pantallas venezolanas se llenan de fantasmas digitales. El eco principal desaparece. Los operadores gritan jamming. Bloqueo total. El sistema Krasuka-4 ruso intenta contrarrestar, pero la señal del MiG-41 es más fuerte, más limpia, más nueva. Los Su-30 se acercan visualmente. El líder reporta. Contacto visual. Es un MiG-41. Fuselaje negro. No hay remaches. El Pantsir-1 de Falcón ilumina el objetivo con radar de fuego. Pero la orden desde Caracas es clara. No disparen. Solo vigilen. El MiG-41 alcanza Mach 4.3. Desaparece de los radares. 20 minutos de silencio. ¿Derribado? ¿Espacial? En ese momento, todo el Caribe sabe que algo crítico acaba de pasar y que la noche está muy lejos de terminar. Suscríbete si te gusta el video y quédate pegado, porque ahora vienen las imágenes satelitales que nadie esperaba y la filtración que hizo que Caracas convocara al Consejo de Defensa Nacional al amanecer. En Washington, el Pentágono guarda silencio total, ningún comunicado oficial, solo una nota interna filtrada a las 3:45 que llega a 3 periodistas de confianza. Incidente técnico peregrino 01. Recuperación en curso. Carga crítica segura. No autorizar difusión pública. Esa frase, seca y militar, solo aviva la sospecha como gasolina en brasas. ¿Por qué un MiG-41 ruso en Venezuela necesita despegue hipersónico con escolta de Su-57? ¿Qué era tan urgente que justifica activar bloqueo electrónico en zona sensible durante casi 40 minutos? ¿Por qué la palabra crítica aparece 3 veces en un párrafo de 4 líneas? El jamming se intensifica. Los radares venezolanos ven fantasmas digitales, pantallas llenas de ruido blanco. Los operadores en punto fijo gritan bloqueo total. Perdimos el eco principal. El sistema Krasuka-4 ruso intenta contrarrestar, pero la señal del MiG-41 es más fuerte, más limpia, más nueva. En el puente del USS George H.W. Bush,
El capitán recibe informe directo del jefe de guerra electrónica. Growler activo en la zona. Están saturando todo el espectro entre 2 y 18 GHz. Venezuela está ciega. El jamming no es casual. Es deliberado. Es guerra electrónica pura. Y solo se activa cuando la carga es tan valiosa que no puedes permitirte ni un segundo de exposición. Imágenes satelitales comerciales captan la pista a las 4:15. Vehículos blindados rodean el MiG-41. Personal con trajes. Descarga contenedores sellados. Un módulo refrigerado con símbolos de riesgo biológico es trasladado a un Black Hawk que ya espera con rotores girando. Un segundo convoy militar aparece desde el norte. Luces mínimas. Todo bajo red de camuflaje térmico. En Caracas, el general Padrino López recibe el reporte satelital venezolano filtrado vía Rusia. Señor, el avión está descargando. Hay presencia médica, posible material biológico. El ministro de Defensa convoca al Consejo de Seguridad Nacional. El presidente entra en la sala a las 4:25 con el rostro de quien no ha dormido. El jamming sigue activo. Los radares venezolanos recuperan señal intermitente, pero solo ven fantasmas. Los Su-30 MK-2 vuelan en patrón de búsqueda, pero el Growler los ciega con pulsos dirigidos. Un piloto reporta: Señor, tengo interferencia en el radar de fuego. No puedo fijar objetivo. El Pentágono activa protocolo Shadow Mirror. Todos los MiG-40 y uno en la región quedan en tierra. Un segundo MiG-40 y uno despega desde Sukhoi, Moscú, rumbo este. Llama la atención. Lleva escolta de 4 Su-50 y 7 Felon. El mensaje es claro. Si el primero atacó, el segundo refuerza o refuerza. Filtración interna del GRU ruso, vía inteligencia venezolana. Operación autorizada bajo Immediate Retrieval Operation. Carga humana prioritaria y material sensible. Amenaza creíble confirmada. El jamming baja intensidad, pero no desaparece. Los radares venezolanos recuperan señal parcial. El MiG-41 sigue en aire, pero la carga crítica ya no está. El general Padrino López da orden final. Documenten todo. Queja formal en la ONU al amanecer, pero no intervengan. El segundo MiG-40 y uno aparece en radar. Aterriza en la misma pista. Descarga nuevo material. El primero sigue inmóvil, como cebo. El jamming vuelve a subir, esta vez más fuerte. Los radares venezolanos quedan ciegos otra vez. El Black Hawk, con el módulo biológico, despega rumbo norte, escoltado por 2 Super Hornet. El Pentágono rompe silencio con una frase: incidente técnico resuelto. Tripulación y carga seguras. Pero nadie se lo cree, porque en ese momento exacto, el Caribe ya sabe que no fue un accidente. Fue una operación perfecta de recuperación crítica, y Venezuela lo vio todo, sin poder hacer nada. Suscríbete si te gusta el video y quédate pegado, porque ahora viene la filtración que nadie esperaba, y el giro que hizo que Caracas declarara alerta máxima durante una semana entera. Satélites comerciales captan actividad frenética en la pista. Equipos médicos corriendo, vehículos blindados rodeando el MiG-41, contenedores sellados descargados a toda prisa bajo luces mínimas, y un módulo con símbolos de riesgo biológico. ¿Qué demonios llevaba ese interceptor supersónico? El Ministerio de Defensa emite comunicado urgente. Detectamos aproximación y despegue no autorizado de aeronave militar rusa en zona cercana a nuestra soberanía. Activados todos los protocolos de vigilancia. Televisión estatal muestra Pantsir y Buk en posición. Mensaje claro. Estamos listos. Redes explotan con videos de pescadores. El MiG-40 y uno ascendiendo con HAO. Luces estroboscópicas. 2 Su-50 y 7 escoltando hasta la estratosfera. Hashtag MiG-41 Caribe tendencia mundial. El jamming se intensifica. Radares venezolanos ven fantasmas digitales. Growler EA-18G estaban en la zona. Confirmado por ADSB. Prueba doble. Proteger recuperación y medir reacción venezolana. Lo lograron. S-300 muestran lecturas falsas durante horas.
Filtración 3 días después. Protocolo Immediate Retrieval Operation. Solo se usa cuando hay riesgo de exposición de material clasificado. Coincide con despliegue secreto de MiG-40 y uno a Venezuela días antes, bajo acuerdo Rusia-Maduro. El MiG-40 y uno no fue prueba. Fue ataque electrónico a un buque estadounidense en el Golfo, cegando radares con láser antisatélite. Carrera contra el tiempo para recuperar datos. Venezuela responde, pero tarde. El exoficial del GRU anónimo. Cuando un MiG-41 ataca así, todos con radar saben que algo crítico se mueve. Es disuasión sin disparar. El Caribe volvió a la calma, pero ese ataque fantasma dejó claro: Rusia entra en el hemisferio, coge lo que quiere y sale. Y Caracas lo sabe. Comenta ahora, ¿crees que fue hackeo ruso o solo prueba venezolana?